Queridos irmãos e irmãs, estamos no capítulo 7 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e neste capítulo São Paulo louva o celibato e mostra a superioridade desse estado de vida, a excelência desse estado de vida sobre o estado de vida matrimonial. Eu gostaria de começar pelo fim da primeira leitura. Ele diz: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Isso é uma experiência que todos nós temos. Como a vida passa rápido. Pensamos, por exemplo, neste ano, já estamos em setembro, caminhando para o fim do ano. Praticamente não deu para ver o ano passar. E quanto mais nós ficamos velhos, mais o tempo passa rápido. É uma experiência que todos nós temos. Nós estamos para entrar na eternidade. E ele termina utilizando uma figura de linguagem muito apropriada. A figura deste mundo passa, de São Paulo. O texto é como se, de repente, a cortina fosse puxada e acabou o teatro. Esse mundo é um grande teatro. Passou. O cenário foi tirado. E agora nós temos a eternidade. O que acontece? Na eternidade, nós não estaremos ligados a ninguém, por vínculo matrimonial. Esses dias me mandaram um vídeo de uma mulher que perguntou ao marido se, quando os dois estivessem no céu, ficariam juntos pulando sobre as nuvens. E o marido falou, não, porque o casamento é até que a morte nos separe. E a mulher ficou muito brava, achando que o marido ia achar outra lá no céu. Não é possível, porque o estado matrimonial está destinado à produção da prole. Por isso a natureza fez o homem e a mulher serem complementares, justamente para que possam propagar a espécie humana. No céu já não haverá mais necessidade disso. Portanto, o celibato é uma antecipação escatológica. Ou seja, aquilo que na eternidade todos seremos, o celibatário escolheu ser no tempo. Obviamente por um chamado de Deus. A maior parte das pessoas hoje pensa que o estado celibatário é um estado ruim, desagradável. Mas São Paulo diz, eu estou lendo o Evangelho de ponta cabeça. Aliás, a primeira leitura de ponta cabeça, porque realmente, para explicar, fica melhor assim. Ele diz, as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial, e eu gostaria de poupar-vos isso. Ou seja, uma das coisas mais falsas é a romantização da vida matrimonial. Hoje existe, entre muitos católicos leigos, pela internet, essa celebrização, gourmetização da vida matrimonial. Nós somos uma família numerosa, temos muitos filhos, etc. Belas fotografias, belos tudo, mas não é fácil. A realidade é que não é fácil. Inclusive, do ponto de vista das privações. Alguém disse que se alguém quiser descobrir o que é o celibato, case-se, depois de 5 anos vai descobrir
a fortiori, por força. Há algo de verdade nisso. Ou seja, o matrimônio tem as suas cruzes, e são cruzes das quais nós não nos livramos facilmente. Por exemplo, um celibatário tem a cruz da solidão. Mas pior do que a cruz da solidão é a cruz da companhia. Quando você quer ficar sozinho, não pode. Quando você quer fazer a sua vontade, não pode. Quando você quer seguir o seu plano, não pode. Quando você tem que tolerar o humor de uma pessoa e não tem remédio, porque nós não conseguimos nos libertar dos nossos defeitos, a vida nos ensina a tolerar os defeitos dos outros. Só que o celibatário tolera o defeito dos outros da porta para fora. E o casado tolera também da porta para dentro, full time. Não há descanso. Por isso, São Paulo, na carta aos Efésios, diz que: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Aonde que ele se entregou a si mesmo por ela? Na cruz. Porque o estado matrimonial tem muito mais de cruz do que de ressurreição. Enquanto que o celibato, com todas as suas cruzes, tem mais de ressurreição do que de cruz. Especialmente quando esse celibato é vocacional e é apostólico. Ou seja, ele tem frutos de santidade, frutos de dedicação que se manifestam na fecundidade da graça divina, semeada na vida dos fiéis, mediante a pregação e a administração dos sacramentos, mediante o apostolado. Então, São Paulo, em função disso, dá um preceito: estás ligado a uma mulher, não procures desligar-te. Porque, é claro, as pessoas têm esse tipo de engano, né? Vou largar uma para pegar outra. Não muda muita coisa, não. É meio... A dor de cabeça é igual. Não conheci ninguém que tivesse um divórcio, digamos, bem sucedido. Há uma estatística que, geralmente, quando uma pessoa se separa para casar-se com outra, volta para a mulher anterior. Muitas vezes isso acontece. Porém, São Paulo diz aí de um modo mais sábio: não estás ligado a nenhuma mulher, não procures ligar-te. Claro, para que dor de cabeça? O celibato te dá uma certa liberdade, uma certa tranquilidade. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom para cada qual estar assim. Acho que não tem um tempo em que isso foi mais verdade do que no século XXI. Ou seja, o matrimônio é um estado santificante, o matrimônio é um estado para a edificação da alma, mas será que houve tempo mais difícil para educar filhos do que o século XXI? Será que houve momento mais perigoso para a fidelidade conjugal do que o século XXI? Será que as ocasiões de adultério, tanto real quanto virtual, foram mais abundantes do que no século XXI? Não. Em outras palavras, um celibatário pode ser sozinho, mas não terá chifres, com absoluta certeza. Tampouco terá sogra. É uma outra vantagem. A respeito das pessoas solteiras, não tem nenhum mandamento do Senhor. Mas, como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião, dou um conselho. É um conselho. É um conselho
um conselho evangélico, um conselho apostólico, que é o conselho de considerar a vocação ao celibato. Obviamente, estou brincando em muitas coisas que digo, apesar de dizer muitas verdades sob a forma de brincadeira. Por quê? Não para depredar o estado matrimonial, que tem lá a sua santidade, e eu acho que eu já louvei muito o matrimônio mundo afora, mas para mostrar aos jovens da nossa geração as excelências do celibato, para que talvez se dediquem integralmente ao apostolado, como leigos, ou como sacerdotes, no caso dos homens, ou como religiosos, no caso dos homens e das mulheres, enfim. É uma bela vocação. Tem as suas dificuldades, como toda e qualquer vocação tem, mas também tem os seus alívios. Que o Senhor nos ajude e que suscite na igreja muitas vocações ao celibato. Quantas congregações religiosas estão em declínio por falta de vocações? Institutos de vida consagrada, nossa diocese, graças a Deus, é abençoada com uma fartura vocacional impressionante, mas esse fenômeno não se repete em muitas dioceses, até vizinhas nossas, que têm escassez de vocações. Por que os jovens não consideram o celibato? Não haverá por parte de nós todos uma desmesurada romantização do matrimônio, que depois produz frustrações desnecessárias, quando a ficção nunca se torna uma realidade? Temos nós que meditar. Em todo caso, eu me atrevo a dizer como São Paulo: se Deus te chamou para o celibato, é a melhor coisa que você pode fazer. Dar-se inteiramente a Ele e servi-lo de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, inclusive com as forças do teu próprio corpo.